neste lugar. Esse louvor fala sobre o vale de ossos secos. E eu vejo o nosso tempo como um vale de ossos secos às vezes. E na Bíblia fala que o Senhor fala com Ezequiel para ele profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E assim também é na nossa geração. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas Deus também manda a gente profetizar sobre tudo que nós estamos passando. Eu tenho certeza
irmão, Senhor, ele, eu e nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, poder se tocar, se abraçar. É o momento de se sentir abraçado pelo Espírito Santo. É o momento de se sentir abraçado pela presença de Deus. Se apegue a Ele nesse período tão difícil. Se mandar sentir teu coração, Jesus é uma vida respirar, tirar do fogo a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com teu amor. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. É muito bom podermos estar juntos mais uma vez para adorarmos e bendizermos ao nome do nosso Deus. É bom podermos cantar louvores ao Senhor. É bom, como igreja, podermos estar reunidos e através da palavra do Senhor, depois de termos adorado através dos nossos cânticos espirituais, sermos então consolados com as verdades que somente o Senhor pode nos dar e trazer aos nossos corações esses dias. Quero convidar você que abra sua Bíblia no Salmo de número 37. Nós vamos ler dos versos de 1 a 11. Salmo de número 37, nós vamos ler dos versos de 1 a 11. Amém? E nos diz assim: Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Amém? Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez, nesse instante. Feche seus olhos. Vamos elevar os nossos corações ao Senhor. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando, Deus, nos guardando, nos direcionando, nos ajudando em todo o tempo. Tua palavra foi lida, Pai, o desejo do nosso coração é que o Senhor nos ajude, ó Deus, a encontrar no Senhor alívio e consolo para a nossa alma. Visita teu povo, ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. É o que nós pedimos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Eu quero estar com você nesta noite a respeito do tema Encontrando Consolo para as nossas vidas no Senhor. Encontrando consolo para as nossas vidas no Senhor. Queridos, é bem verdade que quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler,
nós vamos encontrar uma exposição fiel daquilo que Jesus Cristo havia dito no seu tão famoso Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, quando ele diz que bem-aventurados os humildes, porque estes herdarão a terra. E dessa feita, irmãos, nós entendemos então que a humildade, ela de fato deve ser a marca predominante na vida dos servos do Senhor. A humildade precisa de fato ser aquela marca que registra e direciona, meus queridos irmãos, cada ato das nossas vidas. Porque a humildade, em certo ponto, nos mostra o quão limitado nós somos, quão fracos e pequenos nós somos, mas a despeito também nos revela uma visão gloriosa do tamanho do Deus que nós temos. Do Deus Salvador, do Deus grandioso, e o tamanho da operação dele em nossas vidas, e de que maneira nós podemos então de fato encontrar consolo e alívio mediante aos sofrimentos que nós passamos na nossa vida. É bem verdade, irmãos, que diante dos tempos que nós estamos vivendo, muitos acabam se perguntando e atestando no seu coração e balançando o seu coração com aquela máxima que nós conhecemos e perguntamos por que, se Deus é tão bom, permite então que o povo dele passe por isso que nós estamos passando? Se Deus é tão poderoso em todo o tempo, por que ele ainda não interviu nessa situação que nós estamos vivendo? E quando nós paramos, irmãos, para analisar essas circunstâncias, analisar todo esse contexto que nós estamos vivendo, muitas vezes o nosso coração fica ansioso e abalado por conta de todas essas circunstâncias, mas a palavra do Senhor, ela é aquela que nos convida, nos mostrando que independente dos cenários que nós estamos vivendo, nós podemos de fato encontrar consolo para as nossas almas. Nós podemos de fato encontrar alívio nesses dias para o nosso coração. Que independente, irmão, do tamanho da nossa luta, da nossa dor, da nossa aflição, que independente do contexto que nós estamos vivendo, que independente do tamanho que seja a batalha ou do gigante que nós estamos enfrentando, é possível sim olhar para o Senhor e encontrar alívio para as nossas dores. A máxima que o texto tem a nos ensinar nesse dia é a de nos mostrar, irmãos, que não importa o tamanho da nossa dor, nós sempre poderemos de fato encontrar no Senhor alívio para as nossas almas, encontrar no Senhor socorro para o nosso coração, encontrar no Senhor tudo aquilo que nós precisamos verdadeiramente para passarmos por todas essas coisas e superarmos em todas essas coisas e vencermos todas essas coisas, certo de que aquele que nos socorre é fiel, certo de que aqueles que morreu por nós na cruz do Calvário, de fato é aquele que vai nos sustentar, nos ajudar e nos fortalecer nesse tempo. Mas o que nós precisamos, irmãos, ter em mente é que por mais que aquilo que nós estamos passando seja de fato algo que esteja abalando os nossos corações, nós vamos ver que Davi nos mostra que de fato é sim possível encontrar alívio, socorro para as nossas dores, independente do cenário que nós estamos passando. Davi escreve o Salmo 37 agora como um homem já maduro, como um homem já experimentado, como um homem que já havia aproveitado e experimentado uma grande situação no Senhor, e ele conhecia muito bem quem era o seu Deus, ele conhecia muito bem quem era o seu Senhor, ele conhecia muito bem o tamanho do poder do seu Senhor. E a reflexão que Davi faz aqui agora é sobre os perversos, é sobre todos aqueles que maquinam mal. E a grande máxima que Davi vai trazer aqui agora para a nossa reflexão é justamente essa. E Davi, como outros, perguntavam a seguinte coisa: por que os justos sofrem? Porque parece que andar com Deus é muito mais difícil do que andar sem Deus. Porque parece que quanto mais nós buscamos a face de Deus, parece que mais nos sentimos desamparados. Mas Davi vai nos mostrar e relembra o povo a respeito da aliança que o Senhor havia feito com o povo lá em Levítico, em Deuteronômio, mostrando para eles dois aspectos dessa aliança. Primeiro, mostrando que se o povo andasse em obediência ao Senhor, eles poderiam habitar aquela terra e contar então com as bênçãos de Deus. Agora, se o povo desobedecesse o Senhor, em primeiro lugar, eles seriam então disciplinados. E aí nós vemos a história de Israel, que eles passaram por seca, por perseguições, por fome muitas das vezes,
por calamidades e outras vezes, mas se eles persistissem então na rebeldia contra o Senhor, o que eles encontrariam para a vida deles, de fato, era o castigo e seriam expulsos da terra, como foi o que aconteceu no cativeiro, tanto na Babilônia, quanto em outro momento, como eles passaram então nesse cativeiro. Mas, queridos, é interessante nós olharmos para esse texto, e Davi, diante de todas essas circunstâncias, ele nos fala que os servos de Deus podem ter 3 atitudes diante do seu sofrimento. Primeiro, olhar para eles e ficar questionando e reclamando com Deus. Segundo, olhar para os seus sofrimentos e abandonar os caminhos do Senhor. Terceiro, olhar para os seus sofrimentos, mas continuar sendo fiel ao Senhor e experimentar no Senhor alívio e socorro para as suas dores, alívio e socorro para as suas tribulações, alívio e socorro para todas aquelas circunstâncias que você está vivendo. E dessa maneira, Davi então nos ensina, meus irmãos, que diante de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, principalmente nessa pandemia, por essa quarentena que nós estamos passando, ele nos convida, irmãos, a continuar a olharmos para o Senhor, a continuarmos a confiar no Senhor, a continuarmos a descansar no Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos guarda, é Ele que direciona a nossa vida em todo o tempo. Então, querido, ouça bem, minha querida irmã, você que me ouve, que está com o seu coração atribulado, com o seu coração angustiado, com o seu coração pesado, a palavra do Senhor para você nesta noite é: continue confiando no Senhor. Continue buscando o Senhor. Tão breve como é essas circunstâncias não são eternas, e que nós podemos encontrar alívio e perseverança e socorro para nossas vidas quando nós olhamos para frente. E a palavra do Senhor é: não olhe para os lados, olhe para frente, olhe para o alto e veja Deus, olhe para frente e contemple as preciosidades e as glórias da eternidade que aguarda a cada um de nós. Mas mais do que isso, Davi faz, querido, é lembrar o povo do Senhor que tudo aquilo que nós passamos aqui não é eterno. É passageiro, as nossas tribulações são passageiras, essa crise vai passar, essa pandemia vai acabar, essa tribulação vai passar, mas tão somente continue crendo e confiando no Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, é aquele que Ele mesmo diz no Salmo, que é o refúgio, que é socorro, que é fortaleza, que é rocha, aquele que diz que não há um lugar mais agradável do que a presença e a casa do Senhor, aquele que nos diz que é o nosso pastor e que nada nos faltará, aquele que nos garante que ainda que se passarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. E por isso, queridos, nós somos convidados a então nos entregarmos ao Senhor, a confiarmos no Senhor na certeza e na expectativa de que Ele cuida de nós, de que Ele direciona as nossas vidas, de que Ele tem o melhor para cada um de nós, de que Ele, querido, nunca nos deixará sozinho, de que Ele nunca nos abandonará. E dessa feita, querido, então coloque todos os seus pesados diante do Senhor. O que tem causado tribulação no seu coração? Davi olha para os seus inimigos, para tudo aquilo que ele estava passando, e por mais difícil que sejam os momentos que ele havia experimentado, ele sabia que o Senhor era muito maior do que as suas forças, o Senhor era muito maior do que todo aquele tormento, e por isso ele faz uma reflexão e nos apresenta, irmãos, alguns princípios que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, para que você entenda que de fato no Senhor nós verdadeiramente podemos encontrar consolo para as nossas vidas. Nós podemos encontrar consolo para as nossas vidas. Nós podemos encontrar consolo para a nossa alma. Nós podemos sim, irmãos, encontrar tudo aquilo que nós precisamos para verdadeiramente sermos consolados pelo Senhor em Cristo Jesus. Mas quais são as lições, irmãos, que nós podemos então retirar desse texto para as nossas vidas nessa noite? A primeira coisa, irmãos, que nós podemos aprender e podemos dizer assim, os conselhos que Davi nos
faz através da palavra de Deus para encontrarmos consolo para as nossas vidas no Senhor, é que a primeira coisa que nós precisamos fazer é confiar no Senhor. Confiar no Senhor com todo o nosso coração. E aí no versículo 3 ele diz: confie no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará da segurança. Aí, irmãos, veja que coisa interessante. No passado, a aliança dizia que para termos o favor de Deus era necessário obedecer. Mas agora, irmãos, que nós recebemos a Cristo Jesus como nosso suficiente e verdadeiro Salvador, a graça dele nos fala a seguinte coisa: uma vez que recebemos o favor de Deus, devemos permanecer obedientes diante do Senhor. E dessa maneira, irmãos, o conselho que a palavra de Deus nos dá para verdadeiramente encontrarmos consolo para a nossa alma é que nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos de fato entender que o único que poderá nos ajudar, o único que poderá nos socorrer, o único que poderá trazer alívio para tudo isso que nós estamos vivendo é o Senhor nosso Deus. Olha que palavras lindas, irmãos, que Jó fala. Jó, no meio de todo o seu sofrimento, e diante da sua mulher que não aguenta mais ver o seu marido sofrer, e ela fala para ele: Jó, olha, como você pode conservar a sua integridade ainda, Jó? Amaldiçoa logo o seu Deus e morre. E ele diz: olha, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O bem de Deus você o quis, mas o mal você não quer. Deus nos deu, Deus tirou, e louvado seja o Senhor por isso. Jó mostra para nós, irmãos, que independente dos nossos sofrimentos, independente das nossas tribulações, independente das circunstâncias que permeiam a nossa vida, nós precisamos confiar no Senhor com todo o nosso coração. Mais tarde ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a face da terra. Ou seja, o coração de Jó estava tão seguro no Senhor, a vida de Jó estava tão segura no Senhor, que ele confiava no Senhor, e ele sabia que aquilo que ele estava passando não era para sempre, ia passar. Havia propósito de Deus, Deus tinha propósito em todas essas coisas, havia uma eternização de Deus, Deus estava trabalhando, ele poderia então confiar no Senhor, certo de que o Senhor haveria de socorrer ele no tempo oportuno. E a palavra do Senhor para você, querido, é: confie no Senhor. Continue confiando no Senhor. Confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e você verá as grandes coisas que Deus pode fazer em nossas vidas. Mas o segundo conselho que a palavra do Senhor nos fala, irmãos, está aí no versículo 4. Nós precisamos ter prazer na presença do Senhor. E o versículo 4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Essa palavra deleitar significa no hebraico encontrar prazer, ter alegria, no sentido de satisfação. E nesse momento, irmãos, o que nós precisamos ter é prazer na presença de Deus. Pois, como os discípulos disseram, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida. Para onde nós iremos, irmãos, se nós não encontrarmos prazer na presença do Senhor? Aonde nesse mundo nós encontraremos tamanho prazer como esse? O salmista chega a dizer, irmãos, no Salmo 63, que a alma dele era como terra seca. Que assim como a terra almejava por água, assim a alma dele tinha sede de Deus. E quando nós temos sede do Senhor, temos sede da presença do Senhor, nós verdadeiramente então entendemos, irmãos, que não há lugar melhor do que estarmos na presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter prazer na presença do nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, ter prazer de estar adorando o nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, ter prazer de meditar na palavra do nosso Deus. A presença do Senhor Jesus em nossas vidas precisa ser algo que cause prazer em nossas vidas. E aí Davi, através do texto da palavra do Senhor, diz: deleite-se no Senhor. Ou seja,
tenha prazer no Senhor, seja feliz no Senhor, agrada-te do Senhor, encontre alegria no Senhor, entenda que a presença de Deus é a melhor coisa para as nossas vidas, principalmente nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. O salmista no Salmo 84, ele inicia o seu salmo dizendo: como amáveis são, Senhor dos exércitos, teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. A andorinha encontrou ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor. E o salmista demonstrava, irmãos, o prazer que ele tinha pela presença de Deus. Mas a pergunta que eu preciso fazer para você nessa noite é justamente essa: você tem encontrado prazer na presença de Deus? Você tem encontrado prazer na palavra de Deus? Você tem se refugiado na presença de Deus? Você tem feito das Escrituras aquilo que vai trazer alento ao seu coração? Como está a sua vida diante do Senhor, querido? A possibilidade, sim, é real, é verdadeira, e nós podemos alcançar, podemos sim encontrar consolo, e esse consolo acontecerá em primeiro lugar quando eu confiar totalmente no Senhor, em segundo lugar quando eu ter prazer na presença do nosso Deus, quando eu ter prazer na presença de Jesus, quando eu ter prazer na presença do Espírito Santo do Senhor, e entender que não existe nada melhor para a minha vida do que ter a presença dEle dentro de mim, me abençoando, me direcionando e cuidando de mim. Mas em terceiro lugar, irmãos, o terceiro conselho que nós encontramos aqui para encontrarmos alento e socorro para os nossos corações do Senhor, é que Ele nos diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos igual o dono da bola. Lembra quando nós éramos mais novos e íamos brincar, os meninos aí, a rapaziada ia brincar na rua e era o dono da bola, e muitas vezes não éramos bons de bola, e alguém tirava a gente do time, e a gente ia lá e pegava a bola e levava para casa e acabou o jogo? Muitas das vezes é dessa maneira, irmãos, que nós agimos diante de Deus. Nós entregamos a Ele os nossos pesares, nós levamos para Ele as nossas necessidades, nós colocamos diante dEle as nossas ansiedades, mas quando saímos da presença dEle, nós pegamos tudo de volta. Fazemos igual o peregrino, naquele livro de John Bunyan. Carregamos fardos que há muito tempo Deus já nos libertou. Carregamos fardos que já não nos pertencem mais, já está nas mãos do Senhor. Nos esquecemos daquela letra, daquela velha canção, do velho hino que dizia: quando tudo perante o Senhor estiver. Ou seja, nós precisamos entregar tudo na presença do Senhor. Entregar nossos caminhos, entregar os nossos sonhos, entregar as nossas ansiedades, entregar os nossos medos, irmãos. Não tenham vergonha de se humilhar diante do Senhor e dizer: Deus, eu estou com medo. Senhor Jesus, o meu coração está palpitando de medo. Medo de perder meus familiares. Medo de perder o meu emprego. Medo de perder o meu sustento. Medo de passar necessidade. Senhor Jesus, eu estou com medo. Não tenha medo. Mas entregue tudo isso nas mãos do Senhor. Entregue tudo isso nas mãos do Senhor, querido. Permita que Ele, de fato, tire todos os seus medos, todas as suas ansiedades, tudo aquilo que tem causado desespero no seu coração, para que você verdadeiramente possa encontrar ânimo, fôlego, alívio para a vida que somente o Senhor pode te dar. Por isso que Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o caminho para encontrarmos alívio para as nossas dores. Ele é a vida para vivermos em abundância. Ele é a verdade que consola e nos mostra que Ele não falha, que as suas palavras não tardam e que elas se cumprirão em nossa vida. E nós precisamos, irmãos, ter isso em mente. Confie no Senhor, querido. Tenha prazer na presença do Senhor. Entrega todos os seus sonhos, entrega tudo nas mãos do Senhor, pois somente o Senhor poderá verdadeiramente realizar todos os propósitos da sua vida e realizar aquilo que Ele planejou na eternidade para você. Mas o quarto conselho que nós encontramos aqui, irmãos, é que no versículo 7, além de confiar
fazer da presença do Senhor o nosso prazer e entregar nas mãos do Senhor todos os nossos pesares, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Veja o versículo 7, diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Dessa maneira, irmãos, nós entendemos que não basta só confiar, não basta só ter prazer, não basta, irmãos, só entregar. Nós precisamos verdadeiramente, irmãos, descansar na presença de Deus. Nós precisamos aprender a descansar diante do Senhor. Nós precisamos verdadeiramente usufruir da palavra dele. O próprio Senhor Jesus disse mesmo: olha, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, esse alívio é para que eu e você possamos de fato encontrar e aprender a descansar no Senhor. Mas será que realmente, irmãos, nesses dias nós temos descansado no Senhor? Será que realmente nesses dias de tanta incerteza, de tanta dificuldade, nós realmente temos aprendido a valorizar a presença de Deus em nós? Será que nós realmente entendemos, irmãos, que a segurança que nós precisamos não virá dos nossos governantes, ou da OMS, ou da Secretaria de Saúde, ou do Ministério da Saúde, virá da presença de Jesus, virá da presença do nosso Deus, do poder do nosso Senhor? Não que seremos então descabeçados e não tomaremos as devidas providências ou precauções, mas no sentido, irmãos, de aprendermos a descansar. Quantas pessoas, irmãos, estão desesperadas, perdendo o seu sono, não tendo alívio, não encontrando alegria, vivendo oprimidas. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é, querido, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Entenda que o Senhor pode dar descanso para a sua vida. Entenda que o Senhor pode dar a você aquilo que você tanto precisa, que é alívio para as suas dores. Mas o quinto conselho, irmãos, que nós encontramos na palavra do Senhor, é que além de confiar no Senhor com todo o nosso coração, fazer do Senhor a presença dEle o nosso prazer, entregar a Ele todos os nossos caminhos, os nossos intentos, todos os nossos planos, e descansar no Senhor em todo o tempo, nós precisamos aprender a evitar a ira e rejeitar a fúria. Veja, irmãos, que o versículo 8 e 9 e 10 diz assim: evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam o Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados. Nós vemos dias, irmãos, muito difíceis. Nós vemos, irmãos, o povo do Senhor está dividido entre direita e esquerda, entre socialismo e capitalismo, entre comunismo e radicalismo, e entre aqueles que querem usufruir das suas políticas e posições ideológicas. No momento, irmãos, que nós estamos vendo as nações se unindo, os inimigos deixando as suas diferenças de lado para combater um inimigo número 1, que é essa pandemia, nós vemos muitas vezes o povo do Senhor dividido por causa de ideologias partidárias. Pessoas que ainda não entenderam que não é tempo de falarmos de política. Não é tempo de nos dividirmos por causa de ideologia. É tempo, irmãos, de nós nos unirmos no Senhor como um só povo, um só corpo, um só Espírito, um só batismo e um só Senhor. E entender que o nosso papel agora não é pregar política. O nosso papel agora é levar as boas novas de salvação. Uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra que traz alento aos corações. E por isso, Davi, através da palavra de Deus, nos fala: olha, rejeite a ira, rejeite a fúria, evite todas essas coisas. E quantas pessoas, irmãos, agora, nesse momento que nós mais precisamos da solidariedade, da empatia uns dos outros,
estão se agredindo, estão se xingando, estão se machucando nas redes sociais. E a pergunta, irmãos, é que o mais triste de tudo isso é que muitas vezes as próprias famílias estão se dividindo por causa de ideologias políticas partidárias. Mas a pergunta é, e quando isso tudo passar? Será, irmãos, que vai restar algum tipo de relacionamento? Será, irmãos, que vai restar algum tipo de amizade? Será, irmãos, que vai restar algum tipo de amor fraterno para desfrutar entre as famílias? Não perca tempo, irmãos, não é tempo disso. Não estou pedindo para você abrir mão dos seus posicionamentos partidários, ideológicos, seja lá qual for a sua posição política. Isso não é importante para o momento. O importante para o momento é agora sermos aquilo que Jesus nos falou, amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. E amar o nosso próximo significa estar disposto a fazer o sacrifício necessário para socorrer o nosso próximo diante das calamidades que nós estamos vivendo. Nós precisamos aprender essa verdade no nosso coração, irmãos. Nós precisamos aprender essa verdade. É tempo de nós acordarmos. É tempo de nós sairmos dessa estagnação espiritual e voltarmos para ser aquilo que o Senhor nos chamou, uma igreja gloriosa, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja sem divisões políticas, uma igreja cheia da autoridade da palavra do Senhor para viver o evangelho do Senhor nesses dias. Mas o último conselho que a palavra do Senhor nos dá está aí no versículo 11. E ele nos diz, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão do pleno bem-estar. Seja humilde diante do Senhor. Quando nós nos humilhamos, irmãos, nós somos capazes de enxergar quem é o nosso próximo. Quando nós nos humilhamos, irmãos, nós somos capazes de enxergar o tamanho do nosso Deus. É interessante que o Evangelho muitas vezes é loucura. Porque ele diz, muitas das vezes, que o fraco que ele é forte. Porque a força do fraco não vem das suas mãos humanas, mas vem do Senhor. Nós olhamos para a história de Sansão e nós vemos Sansão que quando Sansão verdadeiramente entendeu que a força dele vinha do Senhor e ele se humilhou na presença do Senhor, a Bíblia fala que maior foram os feitos dele na sua morte, no dia da sua morte, do que em toda a sua vida. A nossa força, irmãos, não vem da nossa capacidade de nos reinventar, de sermos resilientes. A nossa força vem da capacidade de nos esvaziarmos de quem nós somos e nos enchermos do poder do Senhor e nos enchermos do Espírito Santo do Senhor. Por isso, querido, a palavra do Senhor nos mostra, olha, confie no Senhor em todo o tempo, com todo o seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, faz da presença do Senhor o seu prazer, agrada-te do Senhor, ou seja, descanse no Senhor em todo o tempo, resista à ira, fuja da fúria e por fim, querido, seja humilde diante do Senhor. Tenha humildade diante do Senhor. Tenha o compromisso, irmãos, de viver aquilo que Jesus viveu. Tenha o compromisso, irmãos, de ser aquilo que Jesus era. Nós precisamos, irmãos, aprender a necessidade mais do que nunca neste tempo. De sermos pessoas humildes. De sermos mansos como Jesus. De andarmos pela terra com compaixão e misericórdia. De andarmos pela terra refletindo a glória de Deus e mostrando de fato que nós fomos transformados e que há esperança para o homem, para ele encontrar consolo na presença do Senhor. E para ele encontrar consolo na presença do Senhor, ele precisa em primeiro lugar confiar no Senhor com o seu coração. Em segundo lugar, ele precisa fazer da presença do Senhor o seu prazer. Em terceiro lugar, ele precisa entregar todas as coisas nas mãos do Senhor. Em quarto lugar, ele precisa aprender a descansar no Senhor em todo o tempo. Em quinto lugar, ele precisa aprender a resistir, fugir da ira, fugir de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que causa transtorno, mágoa, dor. Mas em último lugar, ele precisa, querido, aprender a ser humilde. E humilde, irmãos, não tem a ver nada com o nosso status social. Humilde tem a ver com a nossa condição diante de Deus, quem nós somos diante do Senhor. E a pergunta é, quem você tem sido quando os olhos humanos não te veem, mas somente o Senhor Jesus te vê?
Quem você tem sido quando Ele prescruta o seu coração? Quem é você diante do Senhor? Seja humilde diante do Senhor. Confie no Senhor. Então você encontrará consolo para a sua vida nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe. Que Deus te ajude. Que Deus guarde a sua vida. Que Deus dê a você a liberdade de viver em alegria diante do Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas um convite a palavra do Senhor faz para você nessa noite: entregue tudo nas mãos do Senhor. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude e que Deus aplique a palavra dele nos nossos corações. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, por todo o teu amor. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nessa noite nos mostra que nós podemos encontrar consolo, Deus, para as nossas vidas. Que nós podemos encontrar alívio para os nossos pesares. E a nossa oração é, Deus, que o Senhor nos ajude nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Toma teu povo em tuas mãos. Visita esse meu irmão, minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, que ouve a palavra do Senhor nesse instante e que eles possam ser confortados e consolados pelo Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos, ó Deus, e nos guarde no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que o grande amor de Deus o Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com vocês hoje e todo sempre. Que o Senhor possa guardar a sua entrada e sua saída, o seu deitar e o seu levantar. E que Deus te abençoe hoje e eternamente. Amém. Que Deus nos dê uma ótima noite na presença do Senhor.